A igreja, num primeiro momento da República, fica extremamente ressentida com o decreto 116A, que é o decreto que separa, que elimina o catolicismo como religião oficial do Brasil. A igreja não recebe mais, pelo menos em termos legais, o amparo, principalmente o amparo financeiro do Estado. Ela tem que fazer uma ação de ocupação territorial. A Diocese de São Paulo compreendia, até 1908, ela compreendia todo o estado de São Paulo. Aí, dada a complexidade, a distância, as dificuldades, foram criadas 5 dioceses. Uma Taubaté, Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto e São Carlos. Foi escolhido para vir ser bispo de Taubaté, então do Epaminondas. Ao mesmo tempo que ele faz as suas visitas episcopais, suas inspeções na igreja, nas diversas paróquias, ele também é gerente, ele também tem a incumbência de, primeiro, isso aí é para qualquer bispo à época, fundar um seminário. Outra, contrapor qualquer ideologia religiosa que não seja católica por meio de um jornal. O IDESA foi criado em 1910 juntamente com o Seminário Diocesano. A criação de Dom Epaminondas é do seminário. Só que depois se tornaram assim, duas entidades tão unidas que inclusive o livro de matrícula era comum. O colégio masculino, digamos, diocesano Santo Antônio, pertencia à diocese, então era dirigida por padres da diocese. Ao lado, geograficamente falando, então a gente tem o Seminário Diocesano Santo Antônio. Dentro da escola, você oferecia 2 mundos. O mundo das profissões liberais e o mundo das profissões que tinham compromissos com a igreja. São Paulo não quis. São Paulo não quer a guerra pela guerra. 20 meses contados dia por dia, 20 meses de humilhações e sofrimentos, criaram-lhe um ambiente incomportável. Prometemos salvar nosso povo pela dedicação mais varonil, porque nós somos como um sangue novo, glorificando o corpo do Brasil. E o colégio foi requisitado para ser, como diria, um quartel, não seria a palavra, para uma hospedagem dos soldados que vieram para cá, porque a cidade de Queluz também, né, justamente já pertencia, naquela época pertencia ao Taubaté. Então
aqui era um lugar de resistência, digamos. Então aqui era um lugar estrategicamente importante, embora depois não tenha chegado até aqui em Taubaté, mas aqui nas proximidades, né? Da nossa independência, cuja sombra palpita sobre nós, que protestam por nossa consciência e estão cantando pela nossa voz. Nosso próprio destino é que se exorta a cumprir esse cívico dever. Nós é que temos de cortar a porta, nós é que temos de vencer. No passado, até 1960 e pouco, então o que acontecia? Havia os, como se diz, os colégios internos. Os colégios internos que havia normalmente um masculino, onde ficavam os meninos, os adolescentes, os rapazes. Colégio interno, quer dizer, as pessoas moravam ali dentro. E havia então os colégios internos onde moravam as meninas, as adolescentes. Dano era um colégio estritamente masculino, não tinha mulher. E tinha o ginásio Estado, que era eclético, tinha tanto homem como mulher, e tinha o Bom Conselho, que era só de mulher. Aqui tinha três regimes, o externo, que foi eu que estudei externo, tinha o semi-interno, aquele que ficava o dia todo, mas ia embora à noite para casa, e tinha o interno. Era um uniforme impecável. Você tinha uma calça creme, o dom era verde e um talabarte branco e um capacete, um cap. Nós fazíamos um sucesso danado nos desfiles que tinha aí. Os padres eram muito disciplinados. Parecia até um soldado germânico, de tanta disciplina. O padre ministro do padre João Cardoso, ele ficava na porta e ele ficava com a mão, ele ficava com a mão assim. Então todo mundo, por causa do anel, né, dele, ele era cônigo, né? É o bom dia, seria o bom dia da coisa. Bom dia, padre. E entrava. O padre ministro, rapaz, ele era fogo na roupa. Ele era o chefe da disciplina. Esse comandava o colégio lá com um rigor extraordinário. O apito dele era famoso. Ele tinha um apito. Esse apito, quando ele tocava, todo mundo ficava tremendo. E às quintas-feiras tinha missa. Começava a missa, você tinha um barulho na igreja. Naquela época, o padre rezava a missa de costa para o povo, né? Porque hoje é de frente. E, invariavelmente, tinha bagunça. Ele lá do altar dizia, Felício, saia! E eu falava, não fui eu, saia! Mesmo que não fosse eu era posto para fora. Essa perspectiva religiosa sempre esteve presente, né, na filosofia educacional do IDESA, né, porque ela é uma escola confessional e toda escola confessional está no seu direito, né, de defender determinadas posições, determinados credos, etc. Nessa época, o Colégio Santo Antônio já era muito famoso. Era considerado o melhor de Taubaté e um dos melhores do Vale. Ao lado de Lorena, que também tinha um colégio muito bom de padres. Porque naquele tempo dizia que os colégios de padres de feira eram os melhores, e eram mesmo. Em 65 e 66, eu não me lembro, acho que o padre Gil ainda estava aqui, mas já estava o padre Correia, eu acho, o padre Correia. E já começou uma primeiras aberturas aqui do diocesano, que eu me lembro que começaram a entrar as primeiras mulheres. Fechou o Bom Conselho e as meninas do Bom Conselho não tinham para onde ir, então houve um movimento de mães que não queriam
mandá-las estudar no Colégio do Estado, como era chamado, que afinal de contas não era uma coisa para elite, não é? Então forçaram que elas viessem para cá. Tinha muita mulher, né? E aí era um barato, porque você ia ficar vendo aí as meninas, elas dobravam o vestido, né? Saía da sala, dobrava o vestido, aí alguém pegava o vestido muito curto na frente, e você ia e botava o vestido dentro do banheiro, elas ia um tal de ir pro banheiro e voltava com o vestido, cada uma, era uma delícia. Padre Correia que foi o grande revolucionário dessa escola, porque o diocesano vinha de uma tradição que, na famosa lenda de que os livros do Lobato foram queimados, eles foram queimados neste pátio. Padre Correia vivia no vermelho. Imagina, sabe? A tática dele era dizer que vivia no vermelho. Ele sabia de tudo o que acontecia ali dentro, ele conseguia manter aquela escola com aquele padrão de disciplina, com aquela postura pedagógica, porque o IDESA, os professores, a coordenação sabia exatamente o que fazer. E outra coisa séria do Padre Correia é o que ele chamava de presentificação. O que é isso, padre? Ele dizia, olha, eu celebro missa às 7 horas da manhã, às 8 eu estou no IDESA, não preciso ficar andando, mas o aluno sabe que eu estou aqui. O pai do aluno sabe que eu estou aqui, a mãe do aluno sabe, a sociedade sabe. Ele era um grande intelectual, um filósofo, na verdade, né? E eu acho que depois da geração dos padres mais tradicionais, como o Padre Chester, Padre Cardoso, né? O Padre Correia ocupa um lugar, ao meu ver, importantíssimo na história dessa escola chamada IDESA. A dona Hilda Freire, irmã do Fernão Freire, ela que era a porta-voz do IDESA. Então, por exemplo, se você chegava na segunda aula, a sua mãe já estava sabendo que você chegava na segunda aula. Ela contava, ela sabia o nome de todo mundo, ela sabia da vida de todo mundo. Era o repórter da escola. A IDESA era uma escola bastante eclética, porque ela oferecia, era uma escola que oferecia, além dos cursos comuns, não é? Do antigo ginásio e do antigo colegial, era uma escola que oferecia cursos técnicos noturnos. Formação do caráter, eu acho que esteve aqui no diocesano. Os exemplos que você tinha aqui dentro dos professores, dos padres, o comportamento, isso eu levei para a vida toda, né? Sem dúvida alguma, nós tivemos aqui mestres na acepção da palavra. Foi fundamental, que ele ensinou muita coisa, me ensinou disciplina. Percebi no IDESA que a minha vida seria em função da educação. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis. Um rifle na mão e apenas com uma bala nesse rifle. E nós temos que acertar esse tiro de modo a liquidar com a inflação. Quem tinha ontem 50 mil cruzados pode ir ao banco e sacar 50 mil cruzeiros. Não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Não precisa de dinheiro. Peguei isso aqui numa situação super difícil, que não tinha sacerdote nenhum. O Dom Antônio procurou um sacerdote para que tomasse conta da escola. Os alunos, na época, queriam colocar fogo dentro dessa escola.
O Dom Antônio não encontrou um sacerdote para assumir a escola. Na época, o padre Vanzella queria largar a escola de qualquer jeito. Os professores queriam tomar conta da escola, porque estavam querendo receber também. Então foi mais ou menos assim um tipo de sufoco, foi tudo meio no sufoco. E eu estava no meio do clero na época e fui convidado para participar, se eu não podia vir para cá para a gente ver se dava um jeito na história. O IDESA, né, acima de tudo, né, a partir dos anos 90, se inseriu nessa nova mentalidade que eu chamaria de pedagógica e mercadológica, né, do universo educacional. A linha central da escola, ela continua a mesma, mesmo porque eu também me considero um homem católico, apostólico, romano, praticante. Então eu continuo com a mesma linha dentro do colégio, né? A linha que tinha, inclusive do padre Correia, eu acredito que não mudou em nada, muito pelo contrário. Mantém os princípios católicos, inclusive capelania, né? Um padre que acompanha o cotidiano da escola, não é? Um representante da diocese de Taubaté que acompanha o cotidiano da escola, não é? Então, o ensino religioso está presente no conteúdo, não é? Escolar. O prédio ainda é de igreja, mas a instituição como tal, ela é então leiga. Por isso que antes era Instituto Diocesano de Ensino Santo Antônio. Diocesano quer dizer, pertencia à diocese. Hoje não, hoje é Instituto de Ensino Santo Antônio. O D não é mais o diocesano. Eu aprendi muita coisa aqui, sabe? Uma delas foi ter disciplina, boa postura. Aprende a conviver com as pessoas diferentes, é diferente a ter regra aqui. Aprendi que o medo e o respeito sempre andam juntos. Que a gente não aprende só a teoria, não aprende só a estudar. Aqui é uma família, a gente aprende a conviver com as pessoas, aprende a ser cidadão. Todo mundo trata você super bem, sabe? Por mais que tenham 2.000 alunos, cada funcionário sabe seu nome, te chama pelo nome, sabe o nome do seu pai, da sua mãe, sabe tudo. Qualquer problema que você tem, você vai lá na orientação, você é muito bem tratado. Por 2 vezes eu já fui convidado a vender a escola. Por 2 vezes. E eu sempre comento o seguinte, os meus alunos não têm preço. O colégio pode até ter, mas os meus alunos não. O primeiro livro do Epaminondas, ele foi escrito pelo Ascânio Brandão, né? Que é um livro típico da sua configuração histórica da época, um livro apologético, né? Então, Ascânio Brandão vê o Dom Epaminondas como santo. Eu não tenho esse direito. Eu sou historiador, eu sou doutor em história. Eu tenho que ver Epaminondas como o homem. E como homem, eu posso dizer para você que ele era um santo. Sou o único taubatiano que foi interno lá, porque o resto tudo era de fora. Você vai perguntar, pô, mas por que você morando em Taubaté foi interno? Aí eu respondo, é porque eu não dava sossego para as minhas irmãs. Eu digo aos meus alunos que só vai conseguir vencer na vida exatamente aquele que se apaixona por aquilo que faz. O Saulo me deu uma camisa do IDESA. Ah lá, camisa do IDESA. Maravilha. Sabe? Adorei. Porque ela é tricolor. Você conhece? O tricolor, clube bem amado, né? A tua glória vem do passado.